Lucas 2, 25, amém? Lucas 2, 25. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Havia em Jerusalém um certo homem chamado Simeão. Ele era um homem justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo disse para ele que ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais o trouxeram o menino Jesus para fazer com ele aquilo que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que o Senhor preparou diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória para o seu povo de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino, e se admiravam daquilo que ele dizia. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Pensamento do coração, né, irmão? A gente pensa quando fala, irmãos, põe a mão no seu coração, ou limpe o seu pensamento, que são coisas separadas, é uma coisa só. No espírito é o coração que pensa, meu irmão. Quando nós falamos aqui coração, não é um músculo bombeador de sangue dentro do teu peito, amém? O coração são os seus pensamentos. É o coração que pensa no espírito, amém? Há esses dias eu estava falando aqui nesse lugar sobre aquilo que o Espírito Santo fez com Jesus, levando Jesus já com 30 anos de idade para o deserto para ser tentado pelo diabo, amém? Mas muito antes disso acontecer, o Espírito Santo também pegou um homem e levou não para o deserto, ele levou para o templo. Então eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo, ele leva você para onde ele quiser, mas sempre há um propósito quando ele leva. E nunca vá a nenhum lugar que o Espírito Santo não te mandar ir. Porque se você vai em algum lugar e você faz alguma coisa sem que o Espírito Santo mande você, você está fazendo sozinho. Quantos podem entender isso? Foi o Espírito Santo que levou Jesus, por isso Jesus estava seguro. E foi o Espírito Santo que levou Simeão, não para o deserto, mas para o templo. Existem momentos na nossa vida que o Espírito Santo nos leva para o deserto, e tem momentos que ele nos traz para o templo. Porque no deserto, veja bem, o Espírito Santo, como uma prova, levou Jesus para encontrar com o diabo e ser provado. Mas ele pegou esse homem Simeão e levou para o templo para encontrar com Jesus. Amém? Nós sabemos, irmãos, que o templo do Espírito Santo agora não é mais uma construção lá em Israel e nem aqui no Brasil, amém? O templo do Espírito Santo somos nós. Mas ainda continua existindo uma igreja, ainda continua existindo uma congregação, amém? Isso é importante. E é interessante que o Simeão profetiza, ele abençoa o menino. Mas antes é uma coisa assim, eu fico muito emocionado com essa questão, porque o Espírito Santo falou para ele, falou: cara, eu vou te dar um presente, o presente dos presentes. Você vai segurar Deus no colo. Então é o seguinte, fica esperando aqui na porta do templo que um dia, você vai segurar, você vai se encontrar com a sua salvação. Talvez ele esperava, né, um homem chegando ali, cheio de glória. Não, era um menino. Mas o Espírito falou para ele: ó, esse menino aí é a glória de Israel. Esse menino aí é o Salvador. E aí eu fico imaginando Simeão ali todos os dias na porta do templo, durante anos,
até que Jesus nascesse do ventre de Maria, amém? Quantos podem entender isso? E daqui a pouco vem Maria e José, diga comigo, Maria e José. Não veio o tio, não veio o colega de trabalho, não, veio o pai e a mãe de Jesus. Nós estávamos lá no retiro e Deus falou uma coisa muito importante comigo. Infelizmente, por causa da religiosidade, infelizmente por causa da contaminação, infelizmente por causa de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é mentiroso e não é verdadeiro, a igreja foi roubada de dois personagens aqui, Maria e José. Quando a gente fala dentro de uma igreja cristã, entre aspas, evangélica, o nome de Maria, seja sincero, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? José então, os dois juntos. Quando fala Maria e José com Jesus, levando Jesus para o templo, talvez você pense naquela fotografia, Sagrada Família e outras coisas assim. Então Deus me falou lá no retiro, irmão, no meio da ministração, falou assim, eu quero dizer uma coisa para você, o diabo roubou Maria e José da igreja. Não como deuses, porque eles não são deuses, amém, irmãos? Maria e José não são deuses, não existem deuses, existe só um Deus, e Senhor e Pai, amém? Então nós estamos falando aqui sobre pessoas endeusadas, amém? Nós estamos falando sobre um ponto de referência fenomenal na vida de Deus. Porque José não era qualquer cara. José era um homem aí que estava aí, e aí Deus, vamos pegar qualquer um que está aí. Não, senhor. José era filho de Davi. José era filho de rei. A linhagem real, a linhagem da realeza, a linha familiar da realeza, desemboca num homem chamado José. E sabe quem é que está na linha familiar dele, na árvore genealógica dele? Um homem chamado Davi. Você vai ver aqui um pouquinho para frente, em Lucas, né? Lucas 3, 23, começa a genealogia de Jesus segundo José. Abre lá para você ver, Lucas 3, 23. Preste atenção em tudo que for lido. Ora, Jesus tinha 30 anos de idade, já não é mais um menininho, não é mais o garotinho na porta do templo. Jesus tinha 30 anos de idade, quando começou o seu, diga assim, 30 anos, diga 30 anos, começou o ministério, amém? Está aqui, ó. E era assim que ele era conhecido, em algumas traduções, é assim que ele se cuidava, é assim que Jesus era reconhecido. Jesus, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi de Melqui, filho de Jani, filho de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, Nagai de Maate, Maate, filho de Matatias, de Simei, de José, de Jodã, e aí vai, irmãos. A genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas dizem claramente que José era filho de Davi. Por isto, a família que Deus escolheu para colocar o seu filho não era qualquer um, Zé Mané da rua. Porque, irmãos, desde o início de tudo, a ideia de Deus é família. Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu já falei que uma das raízes do nome do Espírito Santo é a mesma raiz da palavra adjuntora, daquela mulher que Deus criou para Adão ser esposa de Adão, adjuntora, uma adjuntora idônea, uma ajudadora. Por isso que um dos nomes do Espírito Santo é Consolador, Ajudador, Advogado, é a mesma raiz na língua original. Então o próprio Deus é a representação de uma família, pai, mãe e filho. E aí Deus vai lá e cria o homem, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, para serem o quê? Por que Deus criou macho e fêmea? Para quê? Para ser uma família. E eles moravam na onde? No Éden. E então, irmãos, a história do mundo começa com família e termina com família. Lá no final do Apocalipse diz claramente
que depois de terminada toda a obra que Deus está fazendo, ele diz assim, ó, então, sabe o que vai ter lá no fim? Sabe o que tem lá no fim? Lá no último capítulo da Bíblia, lá no Apocalipse 20, 21 e 22, tem um casamento. Casamento é para formar o que, irmãos? Casamento é para formar o quê? É o casamento de Jesus e as bodas do Cordeiro. E aí ele fala assim, o Senhor fala assim na sua palavra. E então, vocês serão para mim o quê? Filhos e filhas. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Só que Jesus tem que nascer, o Senhor tem que encarnar em forma humana, então ele tem que nascer do ventre de uma mulher. Ele tem que nascer dentro de uma família. Já dizia um homem de Deus, Jesus era reconhecido como filho do carpinteiro. É filho do carpinteiro, não é filho do marceneiro. Marceneiro faz cadeira, marceneiro faz mesa, marceneiro faz mesinha de centro, marceneiro faz coisas para ocupar a sua casa e encher a sua casa de mobília, amém? Carpinteiro não faz mobília. Carpinteiro trabalha com coluna e viga. Carpinteiro trabalha com a estrutura de uma casa e não com o enfeite de uma casa. Então, se Jesus teve um pai carpinteiro e foi reconhecido como filho do carpinteiro, tem uma mensagem aqui para você e para mim, que eu aprendi. Que se Jesus Cristo é filho do carpinteiro e aprendeu a ser carpinteiro, a obra de Jesus na sua vida não é enfeitar a sua vida com um monte de coisa. É estruturar a sua vida de uma maneira firme, amém? Jesus não faz mesinha para botar dentro de você. Jesus não faz essas coisas que enche, que ocupa espaço e que serve de enfeite ou até de utensílio. Ele era filho de carpinteiro, e carpinteiro trabalha com viga e coluna. É sustentação. Jesus trabalha na nossa vida dando firmeza e não fazendo firula e enfeitando, amém, irmãos? Por isso que Simeão fala, ó, esse menino aí é glória de Israel, é uma benção. Só que é o seguinte, ele tem na mão uma espada e vai transpassar o coração de muita gente. Eu acho muito louco isso aqui. É a mesma coisa que fala do João Batista, primo dele. Esse menino aí, ele vai ser amado e vai ser odiado. Ele vai proteger e salvar de um lado e ele mesmo vai condenar do outro lado. Isso estava dentro daquele menino. Então ele nasce. Meus irmãos, eu sempre ficava perguntando por que lá em 1 Crônicas tem 12, praticamente, se não me engano, 12 capítulos de genealogia. Quantos já leram Crônicas ou qualquer outro livro da Bíblia que tenha genealogia? Você pulou, fala a verdade, você pulou essa parte. Eu pulei a primeira vez que eu li. Ai, cara, não estou entendendo isso aqui. Fulano, filho de fulano, fulano, filho de ciclano, ciclano, filho de fulano, isso aqui que era neto de fulano, era bisneto de ciclano. Você vai lendo, cara, mas não tem ensinamento aqui. Eu quero ir na parte que Jesus faz os milagres. Mas não tem nenhum demônio manifestando nessa família. Sempre tem demônio nessa família, né, irmão? Tem uns da família que tem demônio. Mas aqui não tem. Olha, genealogia, fulano, filho de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de ciclano, que é filho de ciclano, que é filho de ciclano. Eliaquim, que é filho de Mealá, Mealá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá. Olha só. Quem vai casar aí, quem quer ter filho? Olha quanto nome bíblico. Para com esse negócio dos mesmos de sempre. Pedro, Paulo, João, Marco. Bota isso aqui, ó. Qual é o nome do seu filho? Meleá. E o outro? Matatá. É Matatá. Não é boi. Tatá. Obrigado, Dudu. Aleluia. Sabe o que é o legal de estar em casa? Você faz as suas piadas, você está em casa. Você tá em casa. Matatá, filho de Natã. Filho de quem? Davi. Jesus não nasceu. Irmão, pense comigo. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. Você acha que ele não teria poder e condição de simplesmente aparecer? Simplesmente se materializar já com 30 anos, já descendo a mamonada no capeta? Pense.
Você acha que simplesmente ele não poderia aparecer? Já aparecer adulto, já aparecer formado, cheio de poder, glória, soltando raio para todo mundo? Pense, claro que ele poderia. Deus pode fazer qualquer coisa. Quantos podem entender isso? Não. Ele escolhe nascer como nós, em carne. O pai dele, José, tem que fugir com ele, porque se o Herodes pegasse ele, matava a humanidade dele, tá, irmão? Deus não morre, Deus é imortal. Só Deus é imortal. Só Deus é imortal. Não, mas eu também sou imortal. Não, você não é imortal. Você é eterno. Imortal e eterno são duas coisas diferentes. Viver para sempre com Deus não significa que você é imortal. Imortal só um, o Senhor, amém? Ele poderia, mas não, ele escolhe nascer como um menino. É mandado o anjo Gabriel, fala com uma mulher, uma jovem, que ela teria um filho do Espírito Santo. Ai, irmão, como é que pode um negócio desse? Se a menina estivesse sozinha, está condenada. Ia morrer na pedrada, ela não podia aparecer grávida da noite para o dia, não. Isso aqui é moda no dia de hoje, mas naquela época, meu irmão, era morte. E o anjo Gabriel também aparece para José falando, não abandona ela não, porque a criança que está dentro dela é filha de Deus. O ente é um ente santo, o ente, a criança. E José vai lá, casa com ela, e José sempre soube que o filho não era dele. E aí você vai começando a entender por que Deus escolheu José, né, irmão? Que ele era o cara, mano. José era o cara. E ali estava Maria e José com aquele menino. A Bíblia diz aqui, um pouquinho antes de Lucas, que é muito interessante, que quando Jesus nasce, os anjos e os pastores, os anjos vão no campo, avisam os pastores vão lá, vem um menininho ainda recém-nascido. Depois de um tempo, chegam os reis do Oriente. Depois de um tempo, no tempo estabelecido pela lei, José separa 2 rolas e 2 pombinhos, 2 passarinhos, para levar no templo, para fazer o sacrifício. José, versículo 21 de Lucas, porque era o homem que fazia isso aí. A mãe não podia fazer isso. O único que tinha autoridade para circuncidar o filho era o homem. Mãe não podia levar. Tanto é que deu um rolo violento, que a única pessoa que levou, a única mulher que levou um filho para circuncidar, foi a mulher de Moisés. Porque Moisés estava ruim das pernas, mas é outra história para outro dia. José levou o filho Jesus para circuncidar. Olha o pai, ó. Olha a presença do pai, ó. Nasceu, ele foi lá, fez a obrigação. Cresceu 8 dias, ele foi lá, fez a obrigação. O anjo fala com ele para ele fugir para o Egito. Ele pega a família dele, bota em cima do burrinho, vai lá para o Egito, fica um tempo lá no Egito. Depois de tudo isso, verso 39 aqui é muito interessante. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, e o menino, verso 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A mesma coisa do verso 52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem um episódio aqui muito interessante. Jesus estava em família, subindo com a sua família, ainda menino, para Jerusalém. A mãe dele e o pai dele perdem ele no meio da caravana. Ele fica perdido, o menino. Ele some, depois de 3 dias estão procurando, acha ele aonde, irmão? No templo. Fazendo o quê? Discutindo com os doutores da lei. Discutindo Bíblia com os mestres de Israel, o menino. E aí amanhã, meu filho, você sumiu? Que cara que você sumiu? Como é que você... Aí ele vira assim, ó, você não sabia que era o meu dever estar na casa do meu pai? Você não sabia que eu estaria aqui? Que está escrito que eu estaria na casa do meu pai? Estou aqui, essa cambada aqui quer dar show de Bíblia em mim, eu vou pegar, estou detonando tudo. Ele tinha 12 anos. E depois, ele vai crescendo,
E a Bíblia diz claramente que no capítulo 3, eu acabei de ler, quando vai começar a genealogia de Jesus, no verso de número 21, quando ele vai ser batizado, ele tem quantos anos? 30 anos. Já não é mais aquele garotinho que nasceu da mamãezinha, já não é mais o menino Jesus, ele cresceu, ele atingiu estatura, graça, sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Ele era reconhecido como um filho de carpinteiro. Por quê, irmãos? Porque desde quando ele nasceu, até os 30 anos de idade, quando começou o seu ministério, que nós lemos aqui, verso 23 do capítulo 3, ele morava na onde? Você acha que Jesus era um errante, era um andante, um andarilho que andava por aí? Jesus tinha casa, Jesus tinha pai, Jesus tinha mãe, e a Bíblia diz que Jesus também tinha irmãos e irmãs. Quando o pessoal vai lá falar com ele, ele está pregando na casa, e quando ele vai para Galiléia fazer milagres, e aquelas pessoas começam a se tornar incrédulos, não começam a acreditar, e aí ele vem e fala aquela frase que você conhece bem: não há profeta sem honra, a não ser na sua casa. Por que ele fala isso? Porque o pessoal fala assim: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Jesus é reconhecido socialmente, cara. Quando ele volta para Galiléia, que é a terra dele, da onde ele veio, ele é reconhecido socialmente. Não, peraí, esse aí não pode ser o filho de Deus. Como é que esse cara é o filho de Deus? Como é que esse cara é Deus encarnado? Não. Eu conheço o pai dele. Ele é filho do carpinteiro. Esse menino não é o filho do carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos José, Tiago, Simão? E não estão entre nós as suas irmãs? Jesus tinha família. Ele poderia ter escolhido pelo seu poder se materializar, aparecer já com 30 anos e meter o machado na raiz da árvore. Não. Ele escolhe nascer, crescer dentro de uma casa, experimentar um pai, experimentar a mãe, experimentar o convívio dos seus irmãos. Mas quem ele era? Quem ele era interiormente? Deus encarnado. Ele escolhe estar debaixo da autoridade de um homem. Eu quero que você veja comigo aqui, verso 51 do capítulo 2, depois que ele some, acabei de falar, a mãe dele vai atrás dele: meu filho, onde você estava? Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Verso 51. Jesus, escute isso, Jesus desceu com os seus pais para Nazaré, e ele lhes era, o que, irmão? Submisso, sujeito. Vê se tem cabimento um negócio desse aqui. Vê se pode algo desse aqui. Você acha que a humilhação de Jesus começou na cruz do Calvário? Começou não, cara. Começou quando ele se esvaziou e nasceu como um de nós. Isso para um Deus já é totalmente humilhante. Mas olha isso aqui. A mãe e o pai dele foram lá chamar ele. Ele tinha por volta de 12 anos. Aqui, e Jesus desceu com eles para Nazaré. E ele era submisso a ele. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus tinha casa, irmãos. Jesus tinha família. Jesus tinha irmãos. Pergunta: ele precisava ter tudo isso para que ele fosse Deus? Não. Ele já era Deus antes de tudo isso acontecer. Como eu falei aqui, tem um monte de coisas que Jesus fez e tem um monte de coisas que Jesus passou, não é porque ele precisava fazer, precisava passar, mas ele fez e passou para mandar uma mensagem para eu e para você hoje, para mim e para você hoje. Que se ele, existindo em forma de Deus, assumiu forma humana, mesmo assim ele não apareceu do deserto. Ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha mãe, ele tinha pai. Que pais fantásticos que ele tinha. Tem um livro, eu não sei se é do Augusto Cury, eu não sei de quem é, que se chama Maria, a maior educadora da história. Quando você ler esse livro? Eu já soube, lê esse livro. Mais uma vez eu digo o que Deus falou para mim no meu coração hoje. Satanás tirou Maria e José da igreja.
por causa da tradição que esse país está enfiado, a gente quando ouve esses nomes, mas não dá para fazer pregações sobre Maria, porque... Por quê? Por quê? Mas de Esther pode. Vamos falar de Esther. Vamos falar de outra mulher, Maria não. Porque não tem igreja de Santa Esther, eu acho. Deve ter, não sei. Então, mas diz Maria tem, daí as pessoas vão fazer a ligação. Irmão, escute, tenha ouvidos espirituais para ouvir o que eu dizer. O exemplo de Maria e José está faltando na igreja. Por isso que está essa bagunça aí, ó, de muita coisa. De saber que eles, sendo seres humanos, falhos, limitados e pecadores, cuidaram do Filho de Deus com autoridade de pai e mãe. Cara, o que tem a ver isso comigo? Tudo. Porque desde o momento do seu nascimento, como um menininho, até os 30 anos de idade, ele tinha, mais uma vez falar, casa, irmão, família, pai e mãe. Porque foi ele o criador de tudo isso. E ele veio experimentar o que ele mesmo criou. Muitas pessoas falam assim, eu quero experimentar mais do Senhor. Ué, vive em família. Família é a criação de Deus. Família é onde Deus está. Ou você acha que quando Jesus falou assim, onde estiverem, ou reunidos em meu nome, você pensa que é o quê, irmão? Seja sincero, é alguém orando no mato. São as pessoas que estão no monte. 2 ou 3, Deus está ali. Deus está, irmão, amém? Mas, entenda a gênese de Deus. Muita gente pensa que Deus está no meio da oração, mas não sabe mais que Deus está no meio da família. Quando está lá o marido, o filho, a mãe, o pai e os filhos, Deus é representado ali, Deus está ali. Amém, irmãos? Mas a gente pensa que é 2 ou 3, é onde? É algum lugar que as pessoas estão orando, é uma vigília de fogo, é alguém que está lá na igreja. Não, cara. A gente precisa ter fé e reconhecer e identificar todos os lugares onde Jesus está. Então quando ele falou 2 ou 3 reunidos em meu nome, é pai, 2, né? 2 ou 3. Pai, mãe, filho, família. E muitas vezes Deus não está na nossa casa. A gente acha, o negócio de Deus é lá na igreja. A igreja é o quê, irmão? É uma família. A igreja não pode ser simplesmente um CNPJ, uma congregação, uma entidade assistencial e uma entidade religiosa. Deus criou a igreja para ser família. Casa nossa, onde o nosso pai está presente, onde os nossos irmãos estão presentes, onde o nosso irmão mais velho está presente. Irmão mais velho? Que irmão mais velho é esse? Quando Deus fez com que Jesus nascesse, Ele chama Jesus de quê? A Bíblia começa chamando Jesus de quê? Unigênito do Pai. O que é unigênito? Filho único. O filho unigênito do Pai é quem? Jesus. É unigênito. Uma geração. Mas depois que ele morre na cruz por causa de nós, diz em Romanos 8, 29, que porquanto que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual que foi uma das funções de Jesus ter morrido na cruz? Eu já sei, para salvar a gente. É aqui que está um problema, irmão. A gente pensa que salvação é só do inferno. Quando a palavra vem salvação, você já pensa o quê? Inferno e céu, inferno e céu, inferno e céu. A nossa cabeça está toda travada. Quando fala a palavra salvação, você já pensa inferno e céu. Ou seja, coisas que vão acontecer depois que eu morrer um dia. Aí, ó, aí. E é por isso que nós não conseguimos muitas vezes desfrutar e viver do reino e da presença de Deus agora. Agora sim, irmão, Deus tem coisa para nós agora. O que está escrito lá em Mateus 6 na oração do Pai Nosso? Pai Nosso, você não sabe, irmão? Vamos lá, 1, 2, essa eu sei que você sabe. Só não emenda a outra que você fazia, é só essa, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, Pai, Pai, Pai,
O que é isso? Família. Que está no santificado seja o teu. Venha o seu. Seja feita a sua vontade, assim na terra. Que terra? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Aqui, agora. Irmãos, por que a gente orou tantas vezes na vida do Pai Nosso? Você não entende o que você fala? Quando você está fazendo essa... é a oração que Jesus ensinou. Portanto, orareis assim. Esse é um grande problema nosso. A gente está desconectando a prece, a oração da vida, do prático, do real. Venha até nós o seu reino, e seja aqui na terra a sua vontade, como é no céu. O que significa isso, irmão? Que a vontade de Deus é que os seus filhos manifestem o caráter dele aonde? Depois que você morrer. Não, agora. É capaz, e é o desejo, não somente capaz, o desejo de Deus é trazer o céu para onde, irmão? O que está escrito, pelo amor de Deus? Venha até nós o seu, e seja feito aqui como é feito no... O que quer dizer isso? A vontade do nosso Pai é que nós, como somos filhos dele, tragamos agora para a terra o seu reino, não é depois que morrer. Eu estou esperando a morte, porque da morte vem um túnel branco, e você vai indo na direção da luz, sai do outro lado, é um campo de golfe, todo verdinho. O céu só pode ser aqui. Um monte de gente correndo branco. Você parece um hospital psiquiátrico. Sabe, essa ideia. O céu é um lugar calmo, ninguém faz nada, todo mundo com um galho de palmeira na mão, chacoalhando, falando santo, 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 santo. O céu é isso aí, o céu é isso aí. Cara, que visãozinha pobre, hein, irmão? É muita novela para a cabeça isso aí, filme. Sabe? Quando é que o céu começa? Um dia eu vou morrer e vou para o céu. Olha aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Esse nosso desejo, esse nosso padrão de pensamento está atrasando um monte de coisa que o Pai quer fazer agora na vida dos outros. Sabe por quê? Porque o céu é um lugar que você vai um dia depois que você morrer. Aí, ó. Você não está trabalhando, você não está vivendo, você não está materializando, você não está trazendo do invisível para o visível através da fé o que Jesus disse para fazermos. Venha agora o seu reino, agora, aqui. E seja o Senhor obedecido, honrado e reconhecido aqui, como o Senhor é, aí. Não tem nada depois de morte, depois que eu morrer, um dia. Quantos estão entendendo, irmãos? Esse está sendo o nosso problema. A gente coloca tudo para o final. A gente coloca Deus no final das coisas. Então o céu é um dia, eternidade, a eternidade começa quando? Depois que a gente morre. Olha aí, ó, aí. Eternidade só começa depois que você morre, está correto. Depois que você morre para o eu, nasce de novo da água do Espírito, a eternidade já começou. Porque Jesus falou ainda que você morra, viverá. Você já está na vida eterna, irmão. Você já está na vida eterna. A vida eterna é Cristo Jesus. Então todo o sentido de Pai Nosso, Pão Nosso, é tudo família, é tudo união. Jesus nascendo nessa casa, aprendendo a ser um carpinteiro, aprendendo a ter uma profissão. Trabalhou até os 30. O que Jesus estava fazendo de 0 a 30, irmãos? Jesus nasceu um menino. Você nasceu como? Com 40 anos, você? É o curioso caso de Benjamin. Você nasceu velho já. Você nasceu um bebezinho. Deve ter foto sua. Não publique. Quieta.
Deve ter foto, irmão, nossa, aí por aí, de criança, certo? Sabe o que significa isso para mim e para você? Deixa eu falar uma coisa para você de Deus. Tem muitas pessoas aqui hoje, talvez, que estão desanimadas, desencorajadas, desestimuladas a seguir com Jesus. Sabe por quê? Porque você acha que Jesus, quando saiu do ventre de Maria, já saiu o menino e um pedaço de pau, que é a cruz, já saiu dentro da... Irmão, Jesus não nasceu crucificado. Certo? Sabe ler, não sabe? Jesus nasceu um menino. Era cuidado pelos seus pais. Mamou o leite da irmã Maria. Foi cuidado pelo irmão José. Amém? Fez cocô, fez xixi. Ai, Jesus fez cocô. Fica tranquilo. Se alguém descobre, põe num potinho e fica fazendo coisa por aí. Perdão, Senhor. Mas é. Né? Então, irmãos, veja só. Se é assim que é para Jesus, por que não é para você? Por que não pode ser para você? Veja, como eu falei, Jesus simplesmente podia ter aparecido, ele tem todo o poder. O pai dele chamou um outro homem, que não é ele mesmo, para cuidar do seu filho. Tem um monte de gente por aí dizendo, eu não estou fora desse negócio de paternidade espiritual, acho que isso é uma furada, bobeira, palhaçada, inventaram agora isso. Não inventaram agora não. Isso tem pelo menos 2000 anos. Para você que acha que é novo. Por quê? Porque José nunca foi pai de Jesus, mas ele se tornou um pai para Jesus. Era necessário. O Deus que encarnou estava no nosso nível, estava no nosso mundo. Então o Deus Pai, sabedor e controlador de todas as coisas, provê para Jesus um homem, um pai, para que José pudesse ensinar para Jesus o que é a humanidade, o que é ser homem. Porque Jesus é Deus. A Bíblia diz em Filipenses que ele se esvazia para tomar a forma de quê? De homem, de figura humana. E quem seria o professor de figura humana de Jesus? José. Paternidade espiritual, mano, não tem nada a ver com um cara perfeito vir mandar na minha vida. Não tem nada disso, não é nada disso. Se você tem um Espírito, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, falo direto com Deus. E Jesus? Você acha que não? Você acha que Jesus não tinha mais... Você acha que Jesus, quando nasceu, perdeu o contato com Deus Pai? Você acha? Nunca. Nunca. Você pode ser um cara que tem extrema comunhão com Deus. Você pode ser um cara que fala com Deus em línguas por hora. Você pode ser um cara do monte. Cara, você pode ser um cara fantástico na presença de Deus. A pergunta é, quem que é o seu pai? Mas eu não preciso disso. Momento. Abre comigo em Salmo 68. Salmo 68. Jesus, para quem não tinha nada, estou falando demais. Salmo 68, 5 e 6. Salmo 68, 5 e 6. Quem é Deus? Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É o Senhor na sua santa morada. O que está escrito depois? Qual é espera um pouquinho, olha para mim. Qual é a grande obra de Deus na nossa vida? Leia. Qual é a grande obra? A obra salvadora, irmão, de Deus na nossa vida. Sabe o que é salvação? Repito, não é uma coisa que vai acontecer depois que você morre e vai morar num lugar gramado com um monte de gente vestido de branco. Salvação não é um dia, salvação é agora. Você chega naquele glorioso dia do Senhor, da eternidade futura, das glórias que vão vir, que nós vamos ficar com o Senhor, aleluia, para sempre. Mas por enquanto eu já sou salvo.
Mas tem duas palavras principais que falam sobre salvação na Bíblia. No original grego, é a palavra soterion, que significa a palavra soterion, salvo do poder do pecado e salvo para sempre. E a outra palavra para salvação na Bíblia é sozo, S-O-Z-O, sozo. Sabe o que é isso? É a salvação do mesmo Deus, mas não é a salvação que um dia vai vir, isso aqui não. É a salvação de tudo que representa verdadeiro perigo para você agora. Sabe o que é uma cura física na ideia de Deus? Salvação. Sabe o que é a cura de um cego? Sabe o que é um cego voltar a ver? Na mente de Deus? Salvação. Sabe o que é a reconciliação de um casal? Na mente de Deus? Salvação. Sabe o que é uma pessoa ser liberta do poder escravizador de um demônio? Sabe o que é isso na ideia de Deus? Salvação. Sozo. Sozo. É a salvação que te salva de todas as maneiras possíveis, de todas as coisas possíveis e pensáveis. Quantos podem entender? Olha lá, ó. Olha o nível e a importância do sozo, dessa salvação aqui, ó. O que Deus faz na nossa vida? O que Deus fez comigo? Isso aqui, esse versículo aqui sou eu. E todo mundo está aqui. Ah, eu vou lá na frente aceitar Jesus. Sabe nem o que está fazendo, maluco? Quer aceitar Jesus? O que é isso? Eu já aceitei Jesus. Aceitou? O que é que você fez? Fui lá na igreja, alguém colocou o microfone na minha boca, eu fechei o olho, botei duas mãos no peito, daí o cara falava assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito, como Senhor, e Salvador, na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, sabe? Escute, olha a salvação de Deus aqui, ó. Olha a salvação de... O que é salvação? A palavra de Deus diz assim, irmão, que antes você não era filho, mas agora você foi feito filho. E qual que é a marca? Ah, por que o Espírito Santo está dentro de mim? É para dar poderes? Não, cara. O Espírito Santo está dentro de mim, ó, estou vendo o número do CRG e tal, não, nem isso não. Sabe por que o Espírito Santo está dentro de nós? Porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de adoção, pelo qual nós passamos a chamar Deus de Pai. Qual é a missão de Jesus Cristo? Salvar a humanidade. Como é que Jesus salva a humanidade? Salva a humanidade. Fazendo que a humanidade chame Deus de... Irmãos, a Bíblia diz: só quem tem o Espírito Santo de Deus é filho de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele fala de dentro de você: Abba, Pai. Ele clama: Abba, Pai. Ele chama Deus de Pai. Todo mundo, até o diabo, principalmente Satanás e os seus demônios, reconhecem Deus. Todo mundo, cachaceiro, bêbado, pilantra, assassino, todo mundo que está aí no mundo reconhece Deus. Mas o grande desejo de Deus não é ser reconhecido como Deus, mas é ser conhecido como Pai. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, olha só, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, fala para ele. Deus não quer ser Deus na sua vida, porque Deus já é Deus. Deus quer ser seu Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Olha a salvação. Verso 6. Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário... O que, irmão? Deus faz com que o solitário habite, more em família. Isso é salvação. Você só é salvo se você ingressar numa família. E no caso aqui é a família de Deus, é a igreja.
É a igreja santa de Jesus. É os salvos ao redor do mundo. Porque antes, sem ser família de Deus, o que era você? Errante pelo mundo. Você era um solitário. Ah, mas eu tenho minha família. Não, irmãos. Você tinha sua família, mas você não era a família de Deus. É o que diz a Bíblia. Faz que o solitário more em família. Tira os presos do cativeiro para a prosperidade. Escute. Só os rebeldes habitam em lugar que não produz nada. Lembra da sua vida antes do seu pai? Não tinha nada mais estéril. Por que Deus considera a esterilidade maldição? Porque a esterilidade de uma mulher aqui na Bíblia era a impossibilidade de ela formar uma. Está entendendo por que a esterilidade é uma maldição? Irmãos, nesses 16 anos de Deus, que vamos fazer no fim do ano, eu já recebi, Renato, o pessoal, alguns aqui até conhecem algumas histórias do pessoal que já começou com a gente lá atrás. Muitas vezes, recebemos mulheres que não podiam ter filhos. Não podiam. E debaixo de oração e de súplica, como muitas vezes na Bíblia mostra, elas se tornaram mãe de filhos. Naturais, muitas vezes espirituais, outras tantas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a obra da salvação é tirar você da solidão e fazer com que você habite em família. Pai, mãe, irmãos, casa. Hoje eu estava lá, irmão, mas assim o Espírito Santo pegou a gente lá, hoje. Eu principalmente. No meio da pregação que eu estava fazendo, no meio do retiro, enquanto eu falava, Deus falava comigo na minha mente. Você tem visto que nós temos até corrido e até batido em algumas portas com você a respeito da adequação desse lugar, deste prédio, amém? Inclusive, ficou, graças a Deus, louvado seja Deus, pela vida das pessoas, dos irmãos que trabalharam, ofertaram, tinha tanta coisa. Aqui o berçário está com um forrinho, está lindo ali, irmão, maravilhoso para as nossas crianças. Aleluia. Mas uma das coisas que estava assim no meu coração, sabe, era começar a arrumar a fachada da igreja lá fora. Quantos estão entendendo? Cara, porque muitas vezes eu ouvi, cara, pastor, vamos arrumar, Cris, vamos arrumar, porque vamos colocar uma placa grandona, vamos fazer isso aqui, porque as pessoas precisam ver ali que é a Petra, tem gente que não sabe onde é, e não sei o que, e aí a gente quer pintar. Esse dia eu estava falando com o irmão que falou, não, vamos pintar, vamos fazer um negócio, vamos colocar um grafite, vamos colocar placa, vamos colocar um letreiro. Eu já devo ter falado com muitos de vocês aqui a respeito disso, certo? E aí lá no meio da pregação hoje, naquele coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo fala assim para mim, meu filho, eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, todos vocês. Fechou? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder em voz alta, mas você sabe. Vou fazer uma pergunta simples. Qual é o endereço da sua casa? Lembrou? Lembrou? Eu quero chamar o nome de algumas pessoas. Você fala em voz alta. Onde você estiver. O endereço da sua casa. Amém? Abre seus olhos, por favor. Marcelo, qual é o endereço da sua casa? Hein? Fale alto e claro. Genésio Moreira Cardoso, número? Endereço da sua casa, irmão. Não foi embora ainda? Está lá ainda, né? Aleluia. Em setembro ela vai embora. Minha irmã, Manuel, eu lembro. Manuel Inácio Marcondes Romero, número 40. Denise, qual é o endereço da sua casa? E eu for perguntando, irmão, você vai falando o endereço da sua casa, onde você mora, amém? Quero fazer uma outra pergunta. Qual casa de alguém aqui
tem uma placa na frente da sua casa dizendo Família Jimenez, um logotipo, um logo da sua família, um escudo da sua família e uma placa lá fora. Aqui Botosses House. Hã? E outros aqui, Mandus House. Mando House. Parece aquele cara que pede uma bala. Ô, irmão, manda o House. Tá Hã? Tá bom? Irmão, quando a gente está em casa, a gente sorri. Seja alegre. Os Tonins, tá? E outros. Não tem, né? Mas você sabe onde você mora, não sabe? Você sabe o nome das pessoas que moram com você? Sabe? Você conhece eles? Claro, né? Por quê? Porque é a sua casa. Você sabe o endereço da sua casa. Não sabe? Deus falou assim para mim lá no meio da... Tem um monte de testemunha que a gente estava lá no retiro. No meio da ministração, o Senhor falou assim, ó, não fique preocupado em colocar logotipos e coisas lá fora. Filhos sabem onde moram. Filhos sabem quem são os seus irmãos, quem são os seus pais. Não tem nenhuma casa nossa com um monte de coisa fora. Tem lá muitas vezes uma plaquinha, só um número, né? Algumas casas tem até número. Tem uns que... E para de fazer maldade com o carteiro, irmão. Põe o número lá, em nome de Jesus, lá fora. Né? Se você não tem número lá no portão, Deus é com você. Vai arrumar essa semana. Amém? Tenha misericórdia dos carteiros. Está entendendo? A gente sabe, não sabe? A gente tem memorizado a rua. E aí, irmãos, coração de líder, né? Coração de pai de igreja, de pastor, de apóstolo. Cara, a sua mente vai a mil, cara, que eu quero pintar, que eu quero fazer isso, colocar o logo, para que todo mundo saiba que aqui é a Petra. Para quê, irmão? Para quê? Para que é? Para encher a casa, não é? Para vir mais gente. Deus falou para mim lá no pé da cruz, porque tinha uma cruz lá, irmão, irmão, dá uma cruz. Deus falou assim, ó, por que você quer encher a minha casa de estranhos? A minha casa é casa de filhos, é família. Quem é filho? Quem é filho de Deus? Quem é irmão? Quem é família? Quem tem pai, mãe e endereço? Ele sabe aonde ele mora. E todos os filhos que Deus trouxer para cá, jamais errarão o caminho. Isso é Isaías 35. Nem os loucos errarão o caminho. E é verdade, irmão. Já pousaram uns aí. Nem os loucos errarão o caminho. Deus está trazendo um. Deus está trazendo outro. Deus está puxando você. Deus está trazendo um de cada vez. Deus está tirando da solidão de onde você morava. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. O nosso grande esforço em Deus não é ser uma denominação. Mais uma na cidade. Glória a Deus por todas as outras. Não é essa a questão. Nós precisamos ser muito mais do que uma denominação, do que uma entidade religiosa. Nós precisamos ser família. Nós precisamos ser irmãos. Onde que você mora? Espiritualmente, Travessa Barão do Amazonas, número 100. O nome do meu irmão é fulano, aquele meu irmão ali, o nome dele é fulano. Aquele lá é o Wilson, aquele lá é o Joel, aquele lá é o Marcos Vinícius, aquele lá é o Brizola. Aquele ali é o Adriano. Aquele ali é o fulano, aquele ali é a ciclana. Quantos podem entender? Porque aonde eu moro, mora a minha família. E eu sei o nome dos meus irmãos. Eu sei o nome da minha mãe, eu sei o nome do meu pai. Deus falou isso para mim, cara. Para mim, Deus falou para mim. Eu estou compartilhando com vocês uma coisa que Deus falou única e exclusiva para mim. Rapaz, tira essas preocupações do seu coração. Não se preocupa com isso. Se preocupa em ser um José. Porque José não era homem perfeito. Mas Jesus precisava olha aí, irmã, isso aqui. Jesus precisava justamente de um homem imperfeito. Porque ele estava aprendendo o que era ser homem. Para que pudesse ser escrito lá em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote
que pode se compadecer, porque ele foi provado e tentado em todas as coisas que nós também somos. Jesus, homem, não é estranho às suas dores, às suas dúvidas, os seus problemas, tentações e coisa e tal. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é. Agora, irmãos, muitas vezes eu me cobrava, sabe, me achava insuficiente, me achava indigno, me achava impróprio. Por quê? De estar numa figura de paternidade espiritual sobre uma casa que não é minha, que é de Deus, sobre filhos que não são meus, são de Deus. Eu falei, cara, Deus, eu não tenho condição disso aí não. Por quê? Por causa disso. E o José? Eu estava lá em casa agora há pouco, que a Renata veio na minha frente para começar, e eu estava lá debaixo do chuveiro, falei, Deus, me dê algo, porque eu não tinha. Até brinquei com alguns irmãos. E aí veio essa questão do José. José era homem. E aí Deus falou no meu coração debaixo do chuveiro assim, você acha que José nunca se decepcionou? Porque ele cuidava de quem? Como era o coração de José, sabendo que aquele menino era o criador de todas as coisas? Como será que era o nível de cobrança que José tinha dele mesmo, de saber que aquele menino que andava dentro da casa dele, na verdade era o pai criador dele? Como será que era o coração de José olhando para aquele menino, sabendo que ele só conseguia respirar porque o menino permitia? Você acha que José, Deus falava para mim lá no chuveiro, você acha que José nunca se sentiu insuficiente? Irmão, se tem um pai que se sentiu insuficiente, impróprio, inadequado na história, foi José. Por quem que era o filho dele? Como que você educa Deus? Como que você leva Jesus para passear? Deve ser um menino, ele vai dando risada, né? Vai me levar na onde? Na cachoeira? Não, filho, não tem cachoeira. Tem sim. Pá! Alô, cachoeira! Cachoeira. Filho, eu acho que eu vou levar você para comer um lanchinho no parque, eu acho. Pode ir, pai, vou fazer chover pão do céu. Pensa, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. A minha cabeça humana nunca alcançou isso, mas lá debaixo do chuveiro, né? Deus foi falando, cara, se tem um pai que tinha medo, que nem você tem medo, de ter diante dele a responsabilidade de um monte de filhos que não são filhos naturais dele, mas são filhos de Deus no Espírito, mas tem um homem imperfeito, improvável, insuficiente e limitado para cuidar. Deus falou para mim, meu filho, não tem medo. Houve um homem chamado José, que sentiu muito mais medo do que você. Já pensou, irmão? O medo, o pavor de Maria e José, porque eles perderam Jesus no meio da turma. Cara, meu Deus, eu perdi Deus. E agora, o que eu vou fazer? Ai, vão achar esse menino, pelo amor de Deus. Que Deus? Ele mesmo, agora não estão fritos. Pelo amor de Deus, não tem como achar Jesus. Por quê? Porque ele é Deus e agora pelo amor dele, então, vamos procurar. Deus sarou meu coração, irmão, agora, ali dando chuveiro. E eu quero falar isso para você, que é pai de família, que é marido de esposa, que tem filhos, e muitas vezes olhando para a responsabilidade, eu fico às vezes olhando para a Helena e para o Judá, eu fico com medo de não ser suficiente, de não dar conta do recado. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando, de não dar conta, de não ser muito o exemplo que eu queria ser. Amém? Pense em José, irmão. José olhando para Jesus, como que eu vou ser exemplo para Deus? Uma coisa é Jesus ser o exemplo seu, fácil. Agora, levanta aqui alguém que vai servir de exemplo para Jesus. Quem é que vai levantar? José levantou. Tudo isso para entender que família é graça de Deus. Igreja é graça de Deus. E para tirar do seu ombro,
e para tirar da sua cabeça e do seu coração a acusação de eu não consigo, eu não sou suficiente, eu tenho falhas, eu não vou conseguir, é melhor eu parar. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Então receba assim no seu coração, como eu recebi no meu, que Jesus me tocou e me curou. Meu filho, calma. É lógico que você é insuficiente. É lógico que não é adequado. É lógico que é um monte de coisa. Mas é assim mesmo. Porque, irmão, sabe como é que um homem ou uma mulher falha, insuficiente, ilimitado, ensina? Justamente através de uma coisa que Deus não tem. Tem uma coisa que eu tenho e Deus não tem. E por isso Deus me usa na vida de vocês. Obrigado, Senhor. Essa é para mim também, né? Amém. Tem uma coisa que eu tenho e Deus não tem. E essa coisa que eu tenho e Deus não tem serve para você. Sabe como é que se chama? Fraqueza. Deus não é fraco, eu sou. Tem uma coisa que eu tenho e você tem, mas Deus não tem. Fraqueza. E a minha fraqueza ensina você uma coisa: só há um Deus.